O Evangelho de hoje nos oferece ensinamentos fundamentais para as nossas vidas. Nos mostra Jesus sofrendo incompreensões, acusações, nos revelando a importância da unidade, da verdadeira família espiritual e também da abertura ao Espírito Santo. Em um mundo tão marcado por divisões, conflitos, as palavras de Jesus são chamado urgente para buscarmos a reconciliação e a paz em nossas famílias, comunidades, igrejas. Ao reconhecer quem realmente faz a vontade de Deus, somos então desafiados a priorizar nossa obediência a Ele acima de qualquer laço terreno. Além disso, compreender a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo nos alerta para a necessidade de permanecer abertos à ação divina em nossas vidas. Então, este Evangelho hoje nos guia a viver com fé, coragem e amor, construindo uma verdadeira família em Cristo e resistindo às forças que tentam nos dividir. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para este domingo, dia 9 de junho de 2024, é o Evangelho de Marcos. O capítulo é o 3, versículos do 20 ao 35. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma grande alegria novamente nos reunirmos neste domingo para meditar a Palavra de Deus, um Evangelho cheio de lições. Apresenta uma narrativa profundamente rica em ensinamentos sobre a verdadeira identidade de Jesus, o significado também de fazer parte da família de Deus. Só que, antes, é fundamental compreendermos o contexto em que esses eventos ocorreram para captar a plena dimensão das lições que ele nos oferece. Jesus, queridos, estava retornando para casa com seus discípulos, sendo imediatamente cercado por uma grande multidão a ponto de não conseguirem sequer comer.
E esse cenário nos mostra a intensidade da missão de Jesus, a sede espiritual também do povo por suas palavras, por suas ações. No entanto, logo surge a oposição e a incompreensão, tanto de seus próprios parentes, quanto dos mestres da lei. Os parentes de Jesus acreditavam que ele estava fora de si, revelando uma profunda falta de entendimento sobre a natureza, sobre o propósito de sua missão. Agora já os mestres da lei, em uma tentativa de desacreditar Jesus, afirmavam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Diante então dessas acusações, Jesus responde com uma parábola incisiva sobre a impossibilidade de Satanás se autodestruir. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Jesus, queridos, usa um exemplo de um reino dividido contra si mesmo para então ilustrar a impossibilidade de um poder maligno combater outro poder maligno. Essa lição é muito importante para nós hoje. Isso porque em nossas vidas, a unidade é fundamental para a estabilidade, para o crescimento, seja na família, na comunidade, na igreja. Quando permitimos divisões e conflitos internos, enfraquecemos nossas estruturas. Nos tornamos vulneráveis às forças destrutivas. Assim, somos chamados a buscar a unidade em Cristo, que é a fonte de nossa força e coesão. A segunda parte do Evangelho nos apresenta um ensinamento profundo sobre a verdadeira família de Jesus. Quando sua mãe e seus irmãos o procuram, ele então declara: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." E este ensinamento, queridos, mostra que a verdadeira família de Deus não é definida por laços de sangue, mas pela obediência à vontade divina. E em nossas vidas, muitas vezes, enfrentamos a pressão de agradar os outros ou até mesmo de seguir expectativas familiares, sociais. Só que Jesus nos chama a priorizar nosso relacionamento com Deus, a obedecer à sua vontade acima de todas as coisas. Isso pode significar fazer escolhas difíceis, mas que são essenciais para a nossa caminhada espiritual. Um outro ponto também muito importante deste evangelho é a referência à blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus diz: "Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno." E para compreendermos, queridos, este ensinamento, é importante entender o que constitui a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se refere à rejeição deliberada, consciente da obra do Espírito Santo, atribuindo as ações de Deus ao maligno. É um estado de coração tão endurecido que se fecha completamente à graça de Deus e ao arrependimento. O perigo aqui é a persistência em negar a vontade de Deus, o que impede então a ação redentora do Espírito em nossas vidas. Em um outro momento, explicarei com mais detalhes sobre a blasfêmia. Agora, queridos, hoje nós vivemos em um mundo tão marcado por divisões, sejam elas políticas, sociais, até mesmo dentro das igrejas, das comunidades. Os ensinamentos então de Jesus sobre a unidade nos desafia a superar essas divisões, buscando sempre a reconciliação e a paz. Em nossas famílias, por exemplo, conflitos podem surgir, mas é através do amor e do perdão que podemos restaurar a harmonia. E em nossas comunidades, devemos trabalhar juntos para construir pontes, promovendo o diálogo, a compreensão mútua. É preciso também, queridos, a obediência à vontade de Deus. Isso é um chamado constante para cada um de nós. Em um mundo que valoriza a autonomia e a autossuficiência, submeter-se à vontade divina pode parecer contraintuitivo, não é mesmo? Só que é através dessa obediência que encontramos a verdadeira liberdade e propósito. Devemos então buscar discernir a vontade de Deus através da oração, do aconselhamento espiritual, da leitura das Escrituras, tudo para que nossas ações sempre reflitam
seu amor, sua justiça. É essencial também, queridos, permanecermos abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos cultivar um coração dócil, disposto a reconhecer a obra de Deus em nosso mundo. Isso significa viver em constante humildade e gratidão, evitando o orgulho que pode nos levar a rejeitar a vontade divina, a verdade divina também. Ao reconhecermos e celebrarmos a obra do Espírito, evitamos então o perigo da blasfêmia e nos mantemos no caminho da graça e do perdão. Pensemos em uma comunidade paroquial, por exemplo, que enfrenta divergências sobre a forma de conduzir certas atividades. A lição de Jesus sobre a divisão nos lembra que essas desavenças, se não resolvidas, podem minar a missão da comunidade. É fundamental, então, que líderes e membros trabalhem juntos, em espírito de humildade, de serviço, para encontrar soluções que promovam o bem comum, que fortaleçam também a unidade do corpo de Cristo. Consideremos também uma pessoa que sente o chamado para um novo caminho vocacional. Claro que ela enfrenta resistência até mesmo, e principalmente podemos afirmar, de sua família, dos seus amigos. A verdadeira família de Jesus, conforme ele mesmo nos ensina, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Ao seguir esse chamado, mesmo diante de tantos obstáculos, essa pessoa está honrando seu compromisso com Deus e encontrará a verdadeira paz e realização. Suponhamos também que alguém testemunhe uma cura milagrosa, uma transformação de vida evidente, mas insiste em atribuir isso às forças do mal ou a coincidências. Esse ceticismo persistente pode sim endurecer o coração dessa pessoa, afastando-a da fé. Devemos, ao contrário, estar abertos, dispostos a ver a mão de Deus em todos os aspectos de nossas vidas, reconhecendo, agradecendo também sobre suas bênçãos. E nos tempos atuais, tão marcados por crises, incertezas, as lições do Evangelho de hoje, então, são mais relevantes do que nunca. Isso porque a unidade nos fortalece para enfrentar desafios, como crises econômicas, tantas doenças, tantas catástrofes que estamos acompanhando ao longo dos últimos dias. A obediência à vontade de Deus, então, nos guia através de decisões difíceis, oferecendo-nos direção, esperança. Evitar a blasfêmia também contra o Espírito Santo nos mantém abertos à graça e ao amor de Deus, permitindo-nos viver plenamente em sua presença. Então, queridos, concluindo a nossa reflexão de hoje, veja que o Evangelho nos desafia a reavaliar as nossas prioridades, aprofundar também nosso compromisso com Cristo. Somos chamados a ser agentes de unidade, a buscar constantemente a vontade de Deus em nossas vidas. Que possamos viver essas verdades, então, com fé, com coragem, confiando sempre na promessa de que, ao fazer a vontade do Pai, nos tornamos verdadeiramente parte da família de Deus. Que o Espírito Santo, então, nos ilumine, nos fortaleça para vivermos plenamente os ensinamentos deste Evangelho. Amém? E hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta frase: Senhor, que eu possa sempre fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor Jesus, agradecemos por nos reunir ao redor da Tua palavra hoje. Ajuda-nos a compreender a profundidade de Teus ensinamentos, a viver em unidade como verdadeira família de Deus, fazendo sempre a Tua vontade. Que possamos ser instrumentos de paz, de reconciliação, superando sempre divisões, conflitos em nossas vidas e comunidades. Ilumina nossos corações para reconhecer a obra do Espírito Santo, evitando todo tipo de blasfêmia, permanecendo também abertos à Tua graça e ao Teu amor. Dá-nos a coragem de seguir-Te fielmente, mesmo diante de tantas dificuldades e incompreensões, confiando na Tua misericórdia, no Teu perdão. E o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie em cada passo, fortalecendo nossa fé e também nos unindo em Teu amor. Amém
Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, se inscreva aqui também no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe a palavra de Deus, faça chegar a mais e mais pessoas. Irei também aguardar novamente a sua presença aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e tenha um ótimo dia.